Bom, a gente estava falando de qualidade de proteína. As duas propriedades que melhor definem a qualidade de uma proteína são digestibilidade e valor biológico. Digestibilidade é a proporção de proteína que, após a ingestão, é efetivamente absorvida no trato gastrointestinal. E o valor biológico é a fração correspondente à proteína que é absorvida, que origina compostos nitrogenados no organismo, ou seja, que o organismo vai utilizar para a síntese de compostos nitrogenados. A proteína que é referência em valor nutricional é a albumina do ovo, que é essa proteína da clara do ovo. Então, para entender melhor a digestibilidade, eu coloquei esse esqueminha aqui lindo, né, que mostra a medida de proteína, ela é dada em nitrogênio, que é o elemento chave da formação das proteínas, como a gente já falou na primeira parte da aula. E quando a gente faz um teste com a ingestão de 100 gramas de nitrogênio e o organismo vai fazer a digestão dessa proteína, né? E coleta as fezes para avaliar o quanto da proteína foi de fato absorvida. Aqui, nesse exemplo, foi excretado nas fezes 10 gramas de nitrogênio. Então, numa proteína hipotética aqui, foi consumido 100 gramas de nitrogênio e depois peguei as fezes do animal, do experimento, né? E medi o teor de nitrogênio, deu 10 gramas. O que isso significa? Que a digestibilidade dessa proteína é de 90%. Ou seja, 90% foi a quantidade de nitrogênio que representa, portanto, proteína que foi absorvida. 10 gramas foi excretado nas fezes. Aqui a gente tem uma tabela que mostra, né, o resultado da digestibilidade de várias proteínas alimentares. Quando a gente observa aqui ovo, leite, carne e peixe, que são proteínas de origem animal, elas têm digestibilidade acima de 90%. Aí a gente compara com a grande maioria das proteínas de origem vegetal, que tem digestibilidade mais baixa, tá? Com algumas exceções. Então, a gente vê aqui, ó, trigo integral. O trigo como grão com casca, né? É o integral. Ele tem uma digestibilidade de 86%. Quando eu tiro essa casca e trituro esse trigo para fazer a farinha de trigo branca, a digestibilidade aumenta para 96%. Ou seja, a presença da casca aqui, ela foi responsável por 10% da digestibilidade dessa proteína. Quando eu isolo da farinha de trigo branca só o glúten, que é a fração proteica da farinha de trigo, eu consigo uma digestibilidade de 99%. Então, aqui eu percebo que quando eu tiro os outros componentes da farinha, né, o que restou de fibra, de amido, de gordura, eu consigo melhorar essa digestibilidade. Um outro exemplo semelhante, farinha de soja. Aqui eu tenho a soja triturada, o grão de soja triturado, que tem alto teor de fibra também. A digestibilidade é de 86%. Quando eu isolo a proteína da soja, a digestibilidade sobe para 95%. Tá? Então, aqui o que é que a gente percebe? À medida que se purifica a proteína, se retira os componentes que podem prejudicar a digestão da proteína, a digestibilidade é melhorada, tá? Observem que eu não estou dizendo aqui que consumir fibra é ruim para a saúde. Eu estou falando que é ruim para a digestão de proteína, tá? Se você já consome quantidade de proteína e numa qualidade adequada, é muito provável que esses 86% aqui
né? Os 14% que não foram bem digeridos não vai fazer falta para você. Isso aqui vai ser significativo para pessoas que estão debilitadas, que precisam repor proteína, né, de uma forma mais pura, mais significativa, ok? Bom, aqui a gente tem um esquema que faz uma comparação do nitrogênio ingerido, nitrogênio absorvido. Então, quando eu faço uma subtração, quantidade de nitrogênio ingerido, e retiro o que foi excretado nas fezes, eu tenho nitrogênio absorvido. Isso é digestibilidade, a gente já viu no slide anterior. Agora, quando a gente pega a quantidade de nitrogênio absorvido, representando os aminoácidos que foram absorvidos após a digestão. E esse nitrogênio absorvido, ele vai ser utilizado para as funções biológicas, para a síntese de proteína. Então, uma parte desse nitrogênio vai ser retido. Só que uma parte nem todo o nitrogênio vai ser usado. Uma parte vai ser metabolizado pelo ciclo da ureia, vai ser excretado na urina, tá? Então, o valor biológico, ele representa a diferença entre o nitrogênio que foi absorvido e o nitrogênio que foi excretado na urina. E, portanto, ele diz respeito ao nitrogênio retido que foi utilizado pelo organismo. Isso é o valor biológico. Então, quando eu avalio o valor biológico, eu estou analisando a comparação entre a quantidade de aminoácidos que foi absorvido e a quantidade que foi utilizada para a síntese de compostos nitrogenados no organismo, tá? Isso é valor biológico. Quanto que os aminoácidos absorvidos foram realmente aproveitados pelo organismo. Quem vai ditar esse valor aqui é a quantidade de aminoácidos essenciais presentes na proteína após a digestão, né? Então, eu posso ter uma proteína que é muito bem digerida, mas que não é rica em aminoácidos essenciais e, portanto, vai ter um baixo valor biológico. Então, por exemplo, o colágeno, quando se produz a gelatina, né? A gelatina é uma proteína que já é solúvel, portanto, a digestão é fácil e é bem absorvida. Só que a gelatina é muito pobre em aminoácidos essenciais, apesar de ser uma proteína de origem animal. E a quantidade de nitrogênio retido é baixa e a maior parte vai ser excretado na urina. Então, vai ser uma proteína que pode ter boa digestibilidade, mas que tem baixo valor biológico, tá? A gente teria aqui também o exemplo que a gente mencionou da queratina, roer unha, né? Então, a digestibilidade da queratina é muito baixa. A quantidade absorvida é pequena. Se essa digestão fosse feita, ela poderia até ter um valor biológico bom. Então, se eu pegar industrialmente a queratina e produzir aminoácidos da queratina e consumir isso numa cápsula, esses aminoácidos vão ser absorvidos e vão ter um valor biológico elevado, porque a digestibilidade vai ser prejudicada. Então, observe que é uma sequência. Eu preciso primeiro digerir a proteína e depois de absorver, aproveitar esses aminoácidos para as funções biológicas. Simultaneamente, a digestibilidade e o valor biológico é chamado de NPU, que é a utilização líquida de proteína. Avalia de nitrogênio foi ingerido, exclui o que foi eliminado nas fezes, o que foi eliminado na urina e compara com o nitrogênio que foi retido. Então, essa aqui seria uma medida mais razoável da qualidade da proteína, que considera tanto o prejuízo da digestão quanto o prejuízo dos aminoácidos não essenciais, ok? Aqui a gente tem uma tabela que mostra a qualidade de diversas proteínas, comparando
o conteúdo de aminoácidos essenciais dessas proteínas, que vão estar listados aqui, tá? A porcentagem de proteína que tem no alimento e traz aqui um score químico padrão da Organização Mundial da Saúde. Esse score, ele diz que as proteínas que têm todos os aminoácidos essenciais nas quantidades adequadas tem score 100%, é uma porcentagem, supre 100% das necessidades. E as que não têm vão ter quantidades inferiores proporcionais. Então aqui a gente vê, novamente, proteínas de origem animal, ovo, leite, carne, peixe, com score químico de 100%. E entre os vegetais, a grande maioria tem o score mais baixo, 59%, 43%, 55%, 67%. E só a soja tem um score mais elevado, de 100%, comparável a outras proteínas de origem animal. Então, a gente vê aqui que dentre os vegetais, são poucas as proteínas que têm a quantidade de aminoácidos essenciais de forma adequada. Então, a soja é uma dessas proteínas. Além da soja, outras fontes de proteína, né, são a chia, o amaranto, a linhaça, tá? Mas que não são alimentos que tenham um consumo muito habitual. Então, dentre essas sementes aqui, né, a que seria mais importante na alimentação é a soja. Tá? A gente vai falar mais um pouquinho da soja mais na frente. E aí a gente vê a consequência disso em valor biológico. Quando a gente coloca aqui valor biológico, ó, as proteínas de origem animal têm um valor biológico acima de 70%. As proteínas de origem vegetal vão ter quantidades aí ou nulas, né? Ou em torno de 60% a 70%, ok? E no máximo aqui está a proteína do ovo, que é a nossa proteína referência, né? Em qualidade. Então, ela chega a 94% de valor biológico. Aqui a gente tem uma tabela que mostra os valores de NPU, que é a utilização líquida de proteína. Quando a gente compara aqui alguns alimentos, fonte de proteína, tem o leite humano, que a gente não tinha falado ainda, mas tem que valor máximo de NPU, seguido do ovo, que tem 90% de NPU, leite de vaca, carne bovina, aqui todos de origem animal, NPU acima de 70%. E os alimentos de origem vegetal, arroz, farinha de soja, amendoim, trigo integral, milho. Observe o seguinte, que a gente viu uma tabela que falava da digestibilidade do amendoim, que era acima de 90%. Quando a gente olha o NPU, que considera o valor biológico, cai para 50%. Ou seja, não adianta só digerir bem e não ter os aminoácidos essenciais. Aí o valor de NPU cai, tá? Então aqui de novo segue a regra, proteínas de origem animal demonstram maior qualidade do que as proteínas de origem vegetal. Agora a gente vai entrar numa nova etapa que a gente vai trazer algumas características especiais de algumas proteínas alimentares, proteínas de origem vegetal e animal. Então a gente vai ver em proteínas de origem vegetal o trigo e a soja, e proteínas de origem animal, o leite, o ovo e a carne. Algumas peculiaridades sobre essas proteínas, tá? Então, na próxima parte da aula, a gente vai falar dessas proteínas. Voltamos já.